Tá bom, eu terminei de ler ontem O Hobbit, este livro aqui, e esta edição é simplesmente maravilhosa. Porque, primeiramente, essa edição, ela tem capa dura. Meu irmão tá aqui, tá? Mas ele queria participar, então ele só vai ficar observando mesmo e vai escutar eu falar. Bom, essa edição é simplesmente maravilhosa, porque ela tem essa capa lindíssima, uma capa dura, assim, uma contracapa também maravilhosa. Esse aqui, né, o condado, mostrando o condado aqui atrás. Tem fitilho pra marcar, um fitilho verde. Vem com vários mapas muito bonitos. Esse livro aqui eu peguei da biblioteca, então ignorem. E vários mapas, enfim. Até vem com um pôster aqui. O meu veio de Valfenda, o pôster de Valfenda. E é um livro, assim, cheio de ilustrações coloridas, ilustrações muito bem feitas sobre cada lugar da Terra-média. Sobre os principais eventos que acontecem no livro. Então, assim, é um livro... Eu gostei muito de O Hobbit, porque, diferentemente de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, eu achei o primeiro livro, eu achei muito estressante de ler, sabe? Muito difícil de ler. Tipo assim, não muito difícil, mas estressante de ler mesmo, porque tinha muita genealogia, muitos detalhes que não eram importantes para a história em si. Então, A Sociedade do Anel, o primeiro livro, eu não deveria ter começado... o mundo de Senhor dos Anéis através da Sociedade do Anel. Eu devia ter começado pelo Hobbit, que é um livro, assim, muito mais simples. Então, eu, como não estava acostumada a ler esse tipo de livro, que é fantasia, se não me engano, o último livro de fantasia que eu li foi Harry Potter, e que, inclusive, sou muito fã, eu recomendo, se você for começar a ler a saga de Senhor dos Anéis, você comece com o Hobbit, que é um livro muito mais tranquilo, muito mais divertido, muito mais simples do que a Sociedade do Anel. Enfim, a história basicamente conta sobre o Frodo... Não, desculpa. Sobre o Bilbo, que é o tio do Frodo. E o Bilbo vai contar as histórias que o Bilbo enfrenta antes, claro, de Senhor dos Anéis. Então, o Bilbo, ele vai ser chamado pelo Gandalf para fazer parte de uma aventura. Ele fica um pouco receoso no início, mas o Gandalf insiste... E na noite seguinte, ele recebe um monte de anões na casa dele. E ele fica muito inconformado com isso. Porque ele não tava esperando uma visita, é claro. Tá bom, problemas técnicos. Mas enfim, o que eu tava falando? Bilbo recebeu um monte de anão na casa dele. E ele ficou simplesmente inconformado com aquilo. O que esse tanto de anão tá fazendo na minha casa? O que é isso? Uma trupe de anões. E aí os anões contam a história dele. Porque na antiguidade existia... a montanha, eles moravam na montanha, e o avô do Thorin, que é o Tror, me perdão se eu não tô falando os nomes corretamente, mas foi assim que eu li, que o avô do Tror, que o Tror, que era o rei sobre a montanha, o rei dos anões, ele tinha ele tinha muito ouro, os anões viviam com muito ouro, com muitas riquezas, e era tudo muito... bem planejado, as cavernas que eles moravam, né? A montanha, ela era toda planejada, toda reta, uma arquitetura muito bonita. Entretanto, um dia veio o Smaug, que é um grande dragão vermelho, e os dragões, eles se interessam por riquezas, por ouro, e eles destruíram, e o dragão, o Smaug, ele destruiu a montanha, ele matou muitas crianças, muitas mulheres, e ele vive agora na montanha com todo o ouro dos anões. E os anões, eles querem recuperar esse ouro. E aí o Bilbo fala, ai, não sei se eu quero ir, porque eu posso morrer, e não sei o que. O medo dele é morrer. Mas acaba que na manhã seguinte, quando os anões eles vão embora, o Bilbo ele recebe tipo um bilhete, e o Gandalf fala assim, olha, você tem que estar lá, é a sua última chance. O Bilbo vai ao encontro dos anões e ele decide ir sem muito preparo mesmo. Ele tava sem os lenços dele, sem muitas roupas, sem mesmo comida, ele tava sem bagagem nenhuma. Ele só foi correndo e ele decide participar dessa aventura. Durante essa aventura, ele passa por muitas coisas legais. Ele encontra trolls, ele enfrenta goblins, e quando ele enfrenta goblins, ele encontra principalmente
quando ele é capturado por goblins, o Bilbo, spoiler aí, mas ele é capturado por goblins, e quando ele é capturado pelos goblins, ele acaba sendo, no caso, perdido, porque ele encontra um anel que tá com o Gollum. Ele encontra um anel que tá com o Gollum, e ele encontra o Gollum, e ele faz um jogo de adivinha com o Gollum. Uma coisa muito louca, assim, sabe? E muito engraçada. E o Gollum, ele é uma criatura muito interessante, porque o Gollum, ao mesmo tempo que você sente nojo dele, que você pensa, nossa, que criatura deplorável, que monstro horrível, o Gollum, ele você se sente simpatia por ele mesmo, porque, poxa, o Gollum, ele encontrou o anel e ele era um hobbit normal, né, o Sméagol, mas o anel transformou ele naquela criatura horrível que hoje ele é. Então, é tudo muito interessante. Depois que ele sai da montanha, ele enfrenta lobos, as águias ajudam dele, tipo, ele é ele vira hóspede de águias, é muito incrível isso. Ele se hospeda com um urso gigante, com um troca-peles, que ao mesmo tempo que que ele vira um urso, ele consegue virar um humano também, o nome dele é Beorn. É tudo muito interessante. Ele também vai pra Treva Mata, ele enfrenta aranhas gigantes, ele salva os amigos dele, ele conhece elfos, sabe? Ele conhece o povo do lago, e o povo do lago mata o dragão. Opa! Opa, spoiler. Mas assim, é tudo muito, muito, muito legal, muito incrível. Eu simplesmente amei. E, assim, eu fiquei... Tá bom, já que eu soltei um monte de spoiler, eu vou falar aqui a minha indignação que eu fiquei com o Bilbo. O Bilbo simplesmente pegou a pedra Arken que o Thorin tava querendo. Tipo, cadê minha pedra Arken? Cadê minha pedra Arken? E simplesmente deu pro povo do lago negociar. A única coisa que eu pensei naquele momento foi Bilbo traidor. Porque o Bilbo, ele foi construindo toda uma reputação ao longo do tempo na história e simplesmente acabou com ela no final. Tudo bem que no final os anões perdoam ele, mas assim, eu fiquei indignada com o Bilbo naquela hora. Porque, enfim... É muito interessante ver como a reputação dele vai sendo construída. A partir do momento que ele, por exemplo, ele consegue se salvar dos goblins, ele consegue salvar os anões, os amigos dele, né? Os anões lá em Treva Mata. E assim, supimpa, tá? Maravilhoso. E a mamãe entrou. De novo, problemas técnicos. Ok. O que eu tava falando? Sobre... Perdi. Muito bom. Excelente. Um chuchu. Você tava falando sobre a traição do Bilbo. Eu tava falando da traição do Bilbo, mas é porque o Bilbo, ele vai construindo a reputação